pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu vou corrigir aí o livro, o pessoal aí do nono ano, tá? A partir da página 243. Eu vou corrigindo, certo? Vou tentar corrigir aí os capítulos que faltam para a gente corrigir. E aquelas páginas que eu já dei para vocês, que eu já corrigi, aí eu vou passar por elas, não vou parar nelas, tá? Eu vou passar direto. Então vocês abrem aí o livro a partir da página 243, Movimentos Sociais na Primeira República. Vamos lá. Questão número 1, da página 243. Observamos que durante a Primeira República ocorreram alguns movimentos urbanos. Identifique aqueles que aconteceram no Rio de Janeiro. Tivemos aí a letra C, a revolta da vacina e a revolta da chibata, tá? Questão número 2 é discursiva. As discursivas depois eu dou para vocês, tá aqui mesmo. Hoje, eu tiro uma foto aqui do gabarito aqui, aí vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Vamos lá. Número 3, identifique a principal causa da revolta da vacina ocorrida em 1904. É a letra C, tá? A população não recebeu bem a campanha de vacinação obrigatória. Questão número 4. Qual dos eventos políticos abaixo não pode ser associado ao período da República Velha? A letra C, a intertona comunista, que na realidade só vai acontecer em 1930, tá? Na era Vargas, que a gente ainda vai estudar isso aí, tá? Isso aí não aconteceu nesse período da Primeira República, que vai de 1889 a 1930. Questão número 5. O texto aí, tem um textozinho aí, tá? A resposta correta é o Beato José Maria no Contestado. A gente sabe aí que o Contestado foi o quê? Foi um movimento messiânico, na qual aconteceu lá entre Santa Catarina e Paraná, lá na fronteira, e o Beato José Maria foi um dos líderes dessa revolta. Questão 6. Na República Velha ocorreram vários movimentos contestários. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. Vamos lá. Revolta da vacina, tá? No Rio de Janeiro. Revolta federalista, aí tem Canudos, Minas Gerais, não foi em Minas Gerais. Contestado também não foi na Bahia. E a revolta da Armada não foi no Rio Grande do Sul, foi no Rio de Janeiro, tá? Então eles botaram errado. A única correta aí é a revolta da vacina, que realmente aconteceu no Rio de Janeiro. A questão 7 também tem um pequeno texto aí, e a questão correta é a letra A. Crítica de valorização romântica da natureza tropical. Virou a página aí, como eu falei, essa página aí 244, nós já corrigimos, ela vai cair no simulado. Então vamos lá para 245. A questão 15. Os líderes de Canudos e Contestado conduziram de forma carismática os seus seguidores em lugares e tempos diferentes. Entre os objetivos e pensamentos comuns dos dois movimentos, é correto elencar. Correto elencar. É a letra D. A busca pela salvação da alma, combater a exploração, a miséria e a estrutura fundiária existente em suas regiões, tá? Vamos lá, questão 16, tem dois textos aí, vocês com certeza leram. A questão correta seria a letra E, bravura e loucura, tá? Questão 17, também tem um textozinho aí que vocês devem ter lido em casa. O texto acima descreve o A, é a questão letra D. O episódio que ficou conhecido como 18 do Forte, que marca o início do movimento conhecido como tenentismo, que a gente até estudou em sala de aula, estudamos aqui pelas aulas também online, tá? Que foi, primeiro, o movimento revolta, né, 18 do Forte. Depois tivemos aí a revolta lá tenentista em São Paulo, e tivemos a Comuna Prestes, tá? Essas são as revoltas chamadas revoltas tenentistas.
que foram oficiais do exército que criticavam, né, o governo oligárquico da época. Vamos lá, questão 18 é também um textozinho aí, e a questão a resposta correta é a hierarquia social herdada do escravismo. Aqui está falando da revolta da Chibata, né? E eu comentei para vocês, na qual tinha os castigos físicos na marinha e normalmente eram praticados nos negros, né? Então tinha aquela coisa ainda enraizada da escravidão aí, tá? Então João desculpa, gente. João Cândido, tá? Depois apelidado de Almirante Negro, ele que vai, na realidade, comandar essa revolta aí, tá bom? Questão 19 é a letra C. A 20 é a letra E, tá? Então assim a gente fecha aqui. Ainda tem aqui o desafio, que a questão correta aí é a letra E da primeira questão e a letra A da segunda questão, tá? Vamos lá, a Primeira Guerra Mundial, vamos para as páginas 252, vamos lá. Observe que a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em algumas fases. Identifique a fase mais conhecida e mais longa desse conflito. Foi o período das trincheiras, né? Teve a primeira fase, que foi de movimento, e depois vem as trincheiras. Questão 2. É a letra D, tá, gente? Número 1, letra D. Vamos lá. Identifique o episódio considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial. É a letra C, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que aconteceu lá na Sérvia, tá? E ali foi uma gota d'água que precisava para estourar a Primeira Guerra Mundial. Questão 3. As trincheiras foram uma das principais características da Primeira Guerra Mundial. Sobre esses locais, podemos afirmar que, letra D, eram ambientes degradantes que não possuíam limpeza. Claro, eu não vou mentir para vocês não. Vocês pensam num lugar imundo, nojento, que traz insetos, ratos, doenças, porque quando as pessoas morriam, por exemplo, a pessoa não tinha nem tempo de enterrar. E às vezes a pessoa morria ali na trincheira e ali ficava, o seu corpo entrava em decomposição, ratos comiam e traziam doenças. Então muitas coisas também, muita gente não morreu só, né, em relação aos tiros tomados lá na guerra, mas também por doenças, tá? Questão número 5, vocês estão vendo a foto em cima aí, uma trincheira. Essa é uma imagem da Primeira Guerra Mundial que ficou conhecida como Guerra das Trincheiras. É a letra D. A 6 aí tem 2 textos, tá? E a questão correta é a letra B. A disputa territorial e econômicas e alterações na organização produtiva que impactaram consideravelmente a vida da população. 7 é a letra B, né, que ele está perguntando. Os 2 textos descrevem a formação de blocos antecedendo a Primeira Guerra Mundial. O texto 1 e 2 narram respectivamente a forma da a letra B, que é a Tríplice Aliança, que era formado aí pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que era formado pela Inglaterra, França e Rússia, tá? Como eu falei, essa página também, se não me engano, vai cair na prova. Eu estava até corrigindo aí, mas só corrigi essa porque eu falei que essa não cairia, tá? O restante podem, a gente já corrigiu. A questão 13, os fatores responsáveis pela eclosão da Primeira Guerra Mundial pode ser resumida por, aí vocês podem colocar aí a letra E, o imperialismo, rompimento do equilíbrio europeu e nacionalismo e a política de alianças, que a gente acabou até de falar delas aí agora, tá? Questão 14, também tem um texto bem grande aí, que vocês devem ter lido em casa, vamos lá. O texto indica um dos aspectos do contexto histórico que contribuiu para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial, que fala o texto. Depois, número 15, é coerente com as razões que levaram à Primeira Grande Guerra Mundial?
Letra A. O processo de imperialismo promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa, principalmente França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos até os confrontos pela disputa de territórios, ao ponto de desencadear a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, questão 16. A questão correta é a letra C. Agravamento da crise dos Balcãs, né? Que eu falei para vocês ali que a Rússia, né, tinha como falava que era um dos protetores dos países bálticos, entre eles estava ali a Sérvia, Montenegro, tá? E esses países a Rússia dizia que protegia eles, tá? Mas nada que era interesse na realidade para ter uma saída para os mares, tá bom? Vamos lá, questão, eu falei aí, 17, também tem outro texto aí. A partir da leitura do texto, romancista alemão, podemos afirmar que, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, letra C, os ideais nacionalistas mobilizaram entusiasticamente a sociedade a favor da participação do país na guerra. Naquela época, o pessoal chegou ao ponto de ser muito nacionalista. Então, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, as pessoas iam lá voluntariamente e se alistavam para lutar pelo seu país. Depois que veio a guerra, que veio as mortes, que veio assim as coisas ruins da guerra, muitos deles com certeza se arrependeram desse fato. Vamos lá, questão 18 é discursiva, a 19 a questão é a letra D, tá? E a 20 é a letra E. E nesse desafio aí, a questão correta é a letra D. Continuando aqui, tá? Vamos. Pessoal, vocês estão vendo aí que está acontecendo alguns efeitos especiais aí que fica tipo piscando. É que eu estou com a minha luminária aqui para ficar mais claro, para vocês me enxergarem melhor. Então ela está com um probleminha que fica piscando, tá? Não é Natal não, é que às vezes ela pisca, tá? E desculpa aí por ter tossido, faz parte, né? Então vamos lá. Continuando aí, a partir da página 261, temos aí a primeira, a primeira questão é discursiva, a segunda não, tá? Tá aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres assumiram diversos postos de trabalho que antes pertenciam somente aos homens. Por qual motivo isso ocorreu? Letra C, porque faltava mão de obra, já que os homens estavam lutando na guerra. Então, como os homens estavam na guerra, as cidades não podiam parar. Então essas mulheres vão substituir os homens nas fábricas, nos bombeiros, na polícia, em todos os setores. E ainda tinham que cuidar da casa, tá? Vamos lá, e dos filhos. Questão 3. Identifique abaixo a afirmativa verdadeira em relação à participação do Brasil na guerra. Questão é a letra C. Patrulhava o Oceano Atlântico. O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, ele não vai realmente para o conflito, tá? Ele não participa do conflito, mas para ajudar a verificar se tinha submarinos alemães que poderiam afundar os navios mercantes, tá? Então os submarinos alemães já na Primeira Guerra Mundial já eram uma ameaça para aqueles que queriam levar o comércio lá para a Europa. Vamos lá, questão número 5. Através do Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia saiu oficialmente da guerra. Que movimento estava acontecendo nesse país para que fosse determinado essa saída? A Revolução Bolchevique, ou a Revolução Russa, ou a Revolução de 1917. Tem vários termos que são usados aí na história, tá? Mas aqui a letra D, eles usaram a Revolução Bolchevique, tá? Questão 6, a questão correta é a letra D. Depois vem aí a questão 7, as relações internacionais entre a guerra, né, de 1918 e 39 foram, aqui botaram aqui a relação internacional no entre guerras, tá? Que foi o período que foi da Primeira Guerra Mundial à Segunda Guerra Mundial. Foram marcados por tentativas de criar órgãos internacionais que teriam como uma das suas funções o novo conflito mundial. Essa organização ficou conhecida como Sociedade
das Nações ou Liga das Nações. Gente, desculpa. Realmente conhecido como a Liga das Nações, como se fosse a ONU hoje, sendo que tinha algumas restrições diferentes da ONU, que, por exemplo, países comunistas, como no caso da Rússia, que agora era a União Soviética, não entrou na Liga das Nações, e até os Estados Unidos inicialmente também não entrou na Liga das Nações. Só aqueles países que tinham interesse, na qual principalmente a Inglaterra e a França, por exemplo, de humilhar a Alemanha, como aconteceu, tá lá com o Tratado de Versalhes. Vamos lá, questão número 8, a questão correta é a letra C. Em vários países as mulheres puderam se consolidar como profissionais e adquiriram independência financeira, como eu falei antes da participação da mulher na guerra. A 9, a questão é a 9, a questão é a letra A, tá? Saint-Germain e Versalhes, tá? A 10, dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, pode ser assinalar, a questão é a letra A, o fim do Império Austro-Húngaro, Turco e o declínio da hegemonia europeia e a formação de novos países. Tem até um trabalho que eu passei aí para vocês sobre os mapas, né, para ver o mapa antes e depois da Primeira Guerra Mundial, e vocês lá podem ver que teve, por exemplo, o Império Austro-Húngaro vai se transformar em 3 países: Hungria, Áustria, Hungria e a Tchecoslováquia, e assim outros então. Vamos lá, questão 11. A questão correta é a letra B, tá? Revolução Russa. A 12, sobre a Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta, é a letra E, tá? A Primeira Guerra redefiniu as fronteiras europeias e abalou as tradicionais estruturas políticas e permitiu a concretização de novos projetos ideológicos, que aí a gente vai ver aí que vai vir aí os países totalitários, fascismo, nazismo, e também vai aparecer aí o poder totalitário comunista lá, na realidade com a União Soviética, e também vai surgir uma nova potência, que eu esqueci até de acrescentar, que é os Estados Unidos, tá? Vamos lá, a 13 é a letra C, os russos saíram do conflito em virtude da Revolução Bolchevique e os Estados Unidos entraram na guerra. A 14 é a letra A, também mesma coisa, tá? Da 13, falando aí que os Estados Unidos entram na guerra após a saída da Rússia, certo? Por causa da Revolução Russa de 1917. A 15, apesar que eu estou até corrigindo aqui questões que a gente até corrigiu, desculpa gente, vou passar por ela. 263 é uma página que vai cair na prova. Vamos lá. Depois temos aí a questão 19, tá? Que na realidade é a questão letra A, que é o revanchismo, tá? Que foi aquele lance da guerra França contra a Alemanha ou a Prússia, né? Que é chamada de guerra França-Prussiana, e essa guerra a França vai perder, né, para a Prússia, e a Alemanha se unifica, e na Primeira Guerra Mundial a França se vinga da Alemanha, e depois a gente vai ver na Segunda Guerra que aí vai ser outra revanche, que aí a Alemanha vai se vingar da França, tá? Vamos lá, questão 20, a questão é a letra B. Continuando agora a Revolução Russa aí, para a gente fechar o nossos exercícios que a gente está corrigindo. Vamos lá, questão 1 é discursiva, como eu falei, depois eu vou passar para vocês. A 2 é a letra E, autocracia, tá? Que é o sistema de governo na época dos czar na Rússia. Questão 3, como ficou conhecido o movimento, né, de instabilidade que instaurou na Rússia do czar, principalmente ali pelos anos de 1905. A questão correta é a letra C, que era um ensaio geral aí para a Revolução de 1917. A questão 4 e 5 é discursiva. A 6, o movimento revolucionário russo de 1917, os soviéticos, consistia em, letra C, um comitê formado por camponeses, rebeldes e operários e soldados, tá? Que os soviéticos vão se formar e vão lutar do lado dos bolcheviques para tomar o poder na Rússia. A questão 7
A correta é a letra D. A número 8, a correta também é a letra D. A 9, a questão correta é a letra C, tá? Que é as medidas adotadas pelo partido bolcheviques após a tomada do poder na Rússia, que vai ser a NEP, né? Depois, a 10 é a letra B, os bolcheviques que achavam os operários e se mobilizaram nos soviéticos. Letra 11, letra 11, ó. Número 11, da página 272, tá? A questão correta é a letra C. A questão 12 é discursiva, depois eu vou passar para vocês. A 13, a gente já corrigiu essa página, a página 273, que vai cair no nossa avaliação. Depois, a questão 19 é os bolcheviques, eles que vão tomar o poder, né, e vão criar aí depois da guerra civil na Rússia, aí vai deixar parar de chamar Rússia, vai se chamar União Soviética, e quem vai tomar esse poder são os bolcheviques. A 20 é a letra C, tá? E assim a gente termina a nossa correção do nosso livro aí. Espero que vocês tenham pego. Mas antes de eu fechar aqui, vejam aí o gabarito das questões discursivas. Dá uma olhadinha aí. E aí, pessoal, já viram aí? Não esqueçam, não escrevam no livro, passe essas questões discursivas no caderno, tá? Assim que acabar essa pandemia, eu vou dar visto aí no livro de vocês aí, se Deus quiser, tá? Pessoal, um abraço, não deixe de estudar para nossas provas, eu falo nossas provas, que é a minha matéria, mas dos outros professores também, tá? Tente fazer boas avaliações agora no início, que é importantíssimo, para vocês chegarem no final do ano mais tranquilo, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima aula. Tchau!